Estamos iniciando mais uma aula do nosso estudo da série psicológica das obras da benfeitora Joana de Ângelis. E hoje nós vamos estar dando prosseguimento às nossas aulas sobre a consciência. Vamos estar falando da primeira aula da conquista da consciência. Falamos da evolução da consciência e vamos estar falando da conquista da consciência. Vamos começar refletindo sobre o mito do Jardim do Éden. Esse mito é muito profundo no sentido espiritual. Nós vamos conversar sobre o espírito da letra desse mito. O mito é uma narrativa de caráter simbólico relacionada a determinada cultura. E vamos iniciar refletindo um pensamento da mentora. Ela nos traz no livro Triunfo Pessoal. Então ela nos diz assim: a origem do ego e da consciência encontra-se mergulhada no conceito de que ambos estariam perdidos no mito da criação. Quando não havia nada, mergulhados no inconsciente predominante, surge no mito constituindo o nascimento do ego, mediante o sofrimento que enfrentará, e a sua libertação somente será possível mediante as diferentes fases do seu processo de desenvolvimento. Nós vamos refletir nesse mito, está nas Escrituras, na Gênese bíblica mosaica. Nós vamos de Moisés, nós vamos discutir, conversar sobre esse mito. É um mito muito profundo e nós vamos refletir sobre a passagem. Dividimos em 5 partes. Então nós vamos ler a primeira parte para que possamos conversar sobre esse mito. Então está escrito lá na Gênese bíblica: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, e pôs ali um homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Neste mito, nessa profundidade, e nos traz: plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. E esse jardim no Éden, é o nosso terreno espiritual. Quando nós fomos criados, Deus plantou em nosso jardim, nosso terreno espiritual, as virtudes, as potencialidades, toda essa estrutura. E como o mito nos traz uma visão simbólica, como jardim, não só árvores frondosas, mas árvores frutíferas. E plantou no meio desse jardim a árvore da ciência do bem e do mal. E essa árvore da ciência do bem e do mal é o arquétipo, é o senso moral. Quando nós adquirimos a consciência de si mesmo, nós vamos adentrando na lei de liberdade, de livre-arbítrio. Então, quando nós estamos ainda em desenvolvimento, sem ter consciência de nós mesmos, nós nos encontramos nus, ou seja, dentro de uma inocência, e não temos vergonha, porque a consciência moral ainda não está desenvolvida, ou seja, essa nudez não é uma nudez física, é uma nudez espiritual. Nós ainda não utilizamos a persona, os mecanismos de defesa ao qual nós
comentamos, né, em aulas passadas, e a persona é essa máscara, é uma veste que nós colocamos para ocultar as deformidades. Ainda este princípio inteligente, esse ser espiritual está em desenvolvimento, não possui a consciência moral. E esse jardim é o seu próprio terreno espiritual. E quando nós adquirimos a consciência de si mesmo, aí acontece a morte. Não é uma morte física, é a mudança de processo dentro do nosso processo evolutivo. Então nós vamos morrendo para aquela vida da inocência e vamos nascendo para a vida da liberdade, mas uma liberdade com responsabilidade. Nós vamos adentrando ao reino hominal, nós vamos ganhando a consciência de si mesmo. Vamos acompanhando o mito, porque é muito rico de informação. A segunda parte do mito vai nos dizer assim: ora, a serpente era mais astuta e todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Logicamente, a serpente é o primeiro andar do nosso cérebro, é o cérebro réptil, onde é a simbologia ali da medula espinhal e o tronco encefálico, aonde nós somos muito ainda impulsivos, o instinto vai nos conduzindo. A serpente é o símbolo do instinto, dos impulsos, e são os instintos que nos impulsionam a experienciar. Então, a mulher simbolizando o ego e a serpente simbolizando os impulsos do inconsciente, impulsionando este ego a experienciar na vida. E quando nós vamos experienciando, nós vamos experimentando, nós vamos abrindo a nossa consciência para o campo das sensações, aí nós já vamos escolhendo, nós já vamos fazendo as escolhas na vida. Normalmente nós vamos fazendo as escolhas para aquilo que nos dá prazer fisicamente. Então nós vamos nos descobrindo até o momento que nós vamos adquirindo consciência dos nossos atos, dos nossos comportamentos. Por exemplo, imaginemos o homem primitivo. O homem sabe e a fome é um processo de muita angústia. Então, quando estamos com fome, já vem aquela sensação, os desejos, esse homem vai entendendo e ao se alimentar, a fome vai sendo sanada, vai entrando dentro de um equilíbrio. Então, quando ele vai compreendendo isso e ele vê um semelhante, o mesmo processo, está ali com fome, ele comendo, e quando ele já sabe isso, e a consciência já começa a mostrar para ele, e a fome é uma necessidade, e ele não divide o seu alimento com o outro, aí ele já começa a ser obrado, nós já começamos a ser obrado no nosso processo de crescimento. Então o homem primitivo já vai indo na lei de ação e reação, ele já vai respondendo pelos seus próprios atos, pelos seus próprios comportamentos. Então a liberdade vai estar sempre conjugada com a responsabilidade, pois o espírito livre é aquele espírito e consegue ter o autodomínio, quando nós conseguimos a ser obediente e a ser resignados perante as leis de Deus. Vamos
falar da terceira parte do mito. E vendo a mulher, e aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Nessa parte do mito, nós já começamos a perceber o nascimento da consciência, o nascimento do si mesmo. E aí o ego vai desabrochando, vai amadurecendo, vai ganhando consciência. Então, ao experienciar, ao se relacionar com a vida, vamos percebendo e a liberdade, ela é agradável, ela é boa aos olhos. É uma árvore e dá entendimento, mas a liberdade está conjugada, como dissemos, com a responsabilidade. Então, ao experienciar no nosso processo evolutivo, um espírito vai influenciando o outro através do comportamento. Então a mulher tomou e também deu a seu marido. Isso o mito vem nos trazendo, e os espíritos vão influenciando uns aos outros. Um comportamento de um vai refletir também a atitude do outro e vai refletir no comportamento do outro. E os olhos, como o mito disse, vão sendo abertos, vai nascendo a consciência moral e vão conhecendo e estão nu. E essa nudez não é uma nudez física, é uma nudez espiritual. Toda vez que esse espírito em processo de evolução vai percebendo e os seus comportamentos, as suas atitudes não estão pautadas com a sua consciência, com aquilo que a consciência já ensina como bem e como mal, ele vai tendo vergonha no sentido de ocultar os seus comportamentos. E aí vai nascendo os mecanismos de defesa. Nós vamos utilizando a persona para se esconder, ao invés de utilizar a persona, ou seja, essa interação com a sociedade. Como nós dissemos, nós precisamos sempre da persona, porque a persona é um mecanismo e nós utilizamos para interagir, para se relacionar com o mundo. Nós precisamos ter uma postura dentro de casa, precisamos ter uma postura fora do lar, precisamos ter uma postura no trabalho, mas essa postura nós devemos ter para se relacionar com o outro, para crescermos como espíritos. Quando nós começamos a utilizar a persona para esconder as deficiências, para atender os valores do ego, é aonde começa a prejudicar o processo de evolução. Então, nesse momento do processo, o mito nos diz que eles começaram a ter vergonha da sua nudez e começaram a fazer roupas, ou seja, a criar a persona, a se esconder atrás de postura e não estão condizentes com e eles sentem, e a consciência já pede como certo e o errado. Nós vamos acompanhar a quarta parte do mito, onde o mito nos diz assim: e ouvindo a voz do Senhor Deus, e passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore e te ordenei e não comesse? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi.
Então nós vemos aí nessa parte do mito, e Adão ouviu a voz do Senhor Deus passeando pelo jardim na viração do dia. Olha que simbologia muito profunda. A viração do dia é a consciência aberta, a consciência plena, a consciência é a luz. Então, nós ouvimos a voz do self, do espírito que somos, como disse numa simbologia muito profunda ao Gustav Jung, ele nos diz assim: e nós possuímos em nosso íntimo a imago Dei, a imagem de Deus em nós. E as Escrituras vêm nos ensinando, somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, quando o ego percebe esse chamamento interno, a primeira postura do ego foi o quê? Foi utilizar um mecanismo de defesa. Então Adão disse: não, a mulher e tu me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi, do fruto da árvore eu comi. Ou seja, é um mecanismo de defesa de projeção. Eu não assumo as minhas posturas, minhas atitudes, então eu transfiro para o outro. É o mecanismo de defesa do ego. Se o mal está fora e não está dentro, então eu não preciso se preocupar. Eu não preciso mudar nada dentro de mim. Então, se está tudo fora, então é um mecanismo de defesa, é projeção. Então, Adão ali simbolizando o ego, projetando fora, ele precisava trabalhar dentro dele. E aí Eva também vai fazer esse mecanismo de defesa. Então, Eva vai dizer assim: a serpente enganou e ela comeu. A serpente simbolizando, como nós dissemos, o cérebro réptil, o instinto, os impulsos. Então, muitas vezes nós tomamos algumas atitudes, tomamos alguns comportamentos que não gostaríamos de tomar. E aí nós justificamos falando assim: eu fui tomado pelo impulso. Como se um impulso, se os instintos, se os condicionamentos, hábitos, não fizesse parte de nós. A serpente, que simboliza o cérebro réptil, é nosso, faz parte da nossa estrutura. Nós devemos analisar essas energias impulsivas para o bem. Então, nós muitas vezes vamos a culpa, foi alguma coisa eu comi, e aí começamos a pôr a culpa até nos espíritos, falam: não, fui tomado por algum espírito, ele me impulsionou a agir de determinada maneira, e nós começamos a transferir as nossas responsabilidades. E no processo de evolução, nós precisamos assumir, nós precisamos crescer conscientemente. Então, na quinta parte do mito, vai dizer assim para nós: então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Então, nessa parte do mito, nós percebemos aí Deus, essa força maior, a inteligência suprema, como nos diz a espiritualidade, ele nos conduz para que possamos atingir a vida eterna. E a vida eterna é a vida do Espírito. É quando o ego vai percebendo, e ele não é o corpo, e nós não somos o corpo, e nós estamos nessa vida temporariamente, cumprindo a vontade de Deus. E precisamos viver a vida eterna, a vida do Espírito, a vida da alma. Nós agradecemos mais uma vez pela a presença de todos aí do outro lado, nos acompanhando, nos assistindo. Estamos finalizando esta aula, vamos dando prosseguimento numa próxima, e Deus sempre nos abençoe e Jesus nos ilumine em nosso estudo. Até breve.